Estamos de volta. Chaves, então, a gente falando em terceira, em quarta geração, os filhos, os netos pagam pelos erros dos pais e dos avós? Pois é, Celina. Aí nós temos um exemplo dessas traduções falsificadas. Em Êxodo, lá no capítulo 5, versículo 20, nós lemos que Deus, uma frase mais ou menos assim, Deus visitará a iniquidade do pecador na terceira e na quarta gerações. Terceira geração é dos netos, pai, filho, neto. Terceira geração dos netos, quarta geração dos bisnetos. E nas traduções novas, eles puseram assim, Deus visitará a iniquidade do pecador até a terceira e quarta gerações. Até dá a entender que o indivíduo começa a pecar e o filho, aliás, o indivíduo que pecou começa a pagar, o filho continua pagando, o neto continua pagando e o bisneto também. Então, até a terceira e quarta gerações. A tradução nova diz assim. Agora, na antiga, na terceira e na quarta gerações. Por que na terceira e na quarta? Porque na terceira geração, que é dos netos, pode o avô já ter morrido, desencarnado. E então... Ele reencarna. Ele pode reencarnar num descendente dele, num neto dele, porque é muito comum o espírito reencarnar num descendente consanguíneo dele. E no bisneto, na quarta geração, com mais razão. E aí já explica, já entra a reencarnação, porque aí sim. Né? E está aí dentro também o espiritismo já naqueles tempos. Exato. E aí, Jeremias, por exemplo, ele diz lá, não é? Logo no início, Ezequiel também diz que pai não paga pecado de filho e nem filho paga pecado de pai. A alma que pecar, essa alma morrerá. Morrerá no sentido metafísico, quer dizer, fica morta espiritualmente falando, como a igreja fala, pecado mortal. Não é? Então, aquele que erra é ele que tem que colher as consequências do erro dele. E não outra pessoa, que a não tem nada a ver. Né, que a doutrina... Agora, se o espírito volta reencarnado no neto, aí é o próprio espírito que está pagando. E no bisneto também, com mais razão. Então, essa é uma das grandes alterações da Bíblia que exatamente foram feitas para esconder a ideia da reencarnação. Então, é importante ver que aí é a doutrina realmente, né, em pauta, colocando que cada um é responsável pelos seus atos, por aquilo que faz, o que planta, colhe. Porque senão a justiça divina seria Não uma funcionaria. Justiça injusta, né? Sim. Contra a razão, seria antirracional. Chaves, será que vai chegar um tempo em que todas as religiões vão pensar igual? Na essência, todas as religiões já pensam igual. É interessante observar, Celina, que as religiões estão divididas pelas questões secundárias. Na essência, elas estão unidas. Eu vou dar um exemplo. A Igreja Católica, ela fala que Maria é mãe de Jesus. Sim. Ninguém discute isso. Isso é que é o mais importante de Maria. Os católicos falam muito Nossa Senhora, né? Isso é que é o importante dela, ela é mãe de Jesus. Agora vem uma questão secundária, que os nossos irmãos evangélicos falam interpretando um outro texto da Bíblia. Eles dizem que Maria teve outros filhos. A Igreja Católica não gosta dessa ideia, porque ela eleva mais Maria, a mãe de Jesus, tem até devoção com ela, do que nossos irmãos católicos do que nossos irmãos protestantes e evangélicos. Eles respeitam Maria, mas não dão a ela tanto prestígio
como os católicos dão. Então, a igreja não gosta dessa ideia de que Maria teve outros filhos. E já nossos irmãos protestantes e evangélicos defendem essa ideia, que é uma ideia secundária. A ideia mais importante é que Maria é mãe de Jesus. Nisso estão todos de acordo. Tá certo. Nós podemos falar rapidamente sobre porta estreita e porta larga dentro da Bíblia? A porta estreita, Jesus deixa claro, é a porta da libertação, a porta da salvação, como os nossos irmãos dizem, católicos e evangélicos protestantes. Nós dizemos mais libertação, né? Mas é uma coisa que é difícil. Todos querem passar por ela, disse Jesus, mas nem todos podem passar. Agora eu complemento dizendo, há uns que nem querem passar por enquanto. Mas me diga assim, não no sentido figurado, o que seria então essa porta larga, essa porta estreita? Todos querem passar, sim, mas o que seria exatamente isso? Porque aí deve ser sentido figurado. É claro, é figurado o sentido. Mas a porta larga é a porta, então, vamos dizer, da maioria que não segue o Evangelho. E a porta estreita é daquela minoria que segue o Evangelho. Em outras palavras, seguir Jesus não é fácil. Então, a porta estreita é de difícil passagem. E a porta larga dos que não seguem é o caminho fácil. E também mostra para nós que nós temos que fazer a nossa parte. Porque se nós não seguimos o ensinamento que Jesus trouxe, o Evangelho, podem morrer 500 Cristos na cruz, que não vai adiantar nada para nós. Cabe a nós fazermos o nosso esforço para podermos passar pela porta estreita. E esse esforço seria mexer no nosso orgulho, no nosso egoísmo, na nossa vaidade? Como seria? Seria, eu diria, o domínio do nosso ego. Porque o mal do ser humano é o ego, que tem a sua parte boa, porque ele nos faz amarmos a nós até em excesso, o egoísmo. Mas é amando a nós que nós vamos amar também o nosso próximo. Porque sem amar a nós mesmos, nós não podemos amar o nosso próximo. Quem não ama a si próprio, a quem mais ele vai amar? E por isso o mandamento lá do Decálogo diz, amar o vosso próximo como a vós mesmos. Porque já sabia que o indivíduo amando o próximo, como ele ama a si mesmo, está tudo beleza, está tudo 100%. Obrigado, Chaves. Suas considerações finais para todos que estão nos vendo e nos ouvindo? Obrigado a você também por estar aqui mais uma vez nesse programa. E o meu abraço para todos os nossos telespectadores. Muito bom estar com você, Chaves. E nós estamos indo para mais o final deste programa e queremos que você participe. Mande e-mail para presença, sem o cedilha, @tvmundomaior.com.br. Dê a sua sugestão, a sua crítica, mande algum comentário, será muito bem-vindo. E nós aguardamos você no próximo programa. Até lá!